A chuva caía sem piedade sobre o Parque Lago Verde, transformando os bancos em espelhos d'água gelada. Raquel Brooks apertava o filho de 6 meses, Noah, contra o peito, enquanto o ar frio revelava cada respiração fraca do bebê em pequenas nuvens de vapor. 3 horas ali, imóvel, sem nenhum refúgio à vista. Entre a névoa, 2 silhuetas surgiram sob uma guarda-chuva preta, um homem e uma menina, cujos passos hesitaram ao avistar a cena desoladora. Os dedos pequenos da criança se apertaram com força nos do pai, como se pressentissem que aquele momento exigiria coragem. Ethan Walker havia construído a Ardenden Tech do zero, transformando uma ideia de garagem em um império tecnológico em Seattle. Mas o sucesso tinha um preço que nenhum relatório trimestral conseguia medir. Fazia 3 anos que o câncer levara Sarah, a sua esposa, deixando sozinho para criar Lily em uma mansão no bairro Queen Anne, onde cada cômodo ecoava a ausência dela. Aos 38 anos, ele vivia em uma rotina militar, reuniões às 8, lançamentos ao meio-dia, histórias antes de dormir às 7h30. Cada minuto era preenchido com precisão cirúrgica, como se o vazio pudesse se infiltrar nas brechas do calendário. Para o mundo, ele era um líder implacável nos negócios, justo com os funcionários e temido pelos concorrentes. Mas só Lily conhecia o homem que ainda guardava a xícara de café de Sarah na pia, intocada, como um protesto silencioso contra a ideia de que alguns amanheceres jamais voltariam. Lily Walker, aos 7 anos, tinha uma sensibilidade que nenhum curso de desenvolvimento pessoal conseguiria ensinar. Ela percebia o que os adultos treinavam para ignorar. O zelador que almoçava sozinho, a colega que usava os mesmos sapatos até se desfarelar, o sorriso do pai que nunca chegava aos olhos. Sua professora, Sra. Peterson, pedirá um projeto de atos de bondade naquela semana, mas Lily já enchia cadernos com gestos que iam além da tarefa. Levava curativos na mochila para os tombos no recreio, economizava metade da mesada para comprar leite extra para quem esquecia o lanche e escrevia bilhetes de gratidão ao guarda de trânsito que todos tratavam como invisível. Naquela noite, ao passar pelo parque depois de um evento da empresa do pai, ela não viu uma moradora de rua, mas uma mãe lutando para proteger o filho do frio. E seu coração infantil entendeu que aquele não era um problema resolvido com moedas ou um abrigo temporário. Raquel Brooks já acreditara na promessa de que esforço e dedicação bastariam para construir uma vida estável. 6 meses antes, era coordenadora de marketing em uma pequena empresa, casada com Derek Cole, morando em um sobrado em Ballard, com um quarto de bebê pintado de amarelo claro. Tudo desmoronou quando as traições de Derek se tornaram impossíveis de ignorar, seguidas por um controle financeiro implacável que a deixou sem acesso às contas conjuntas. Na noite em que ele jogou suas coisas no gramado, gritando que ela não valia nada e que nenhum juiz daria guarda a uma mãe desempregada, Raquel pegou Noah e desapareceu na escuridão, levando apenas uma bolsa de fraldas e $43. Os pais haviam morrido anos antes. A irmã, na Flórida, mal conseguia se sustentar, e a família de Derek deixará claro de que lado estavam. O orgulho a impedia de pedir ajuda, mas o orgulho não enchia a barriga de um bebê nem o protegia da chuva de Seattle. Noah, aos 6 meses, desconhecia falhas adultas ou julgamentos alheios. Seu mundo se resumia ao ritmo do coração da mãe, ao calor de seus braços e à melodia das cantigas de ninar, mesmo quando a voz de Raquel falhava de cansaço. Naquela noite ele se mexia inquieto, com um leve chiado no peito que ela reconhecia como o início de mais um resfriado. Não havia remédios, nem banho quente para aliviar, nem berço macio onde deitá-lo com segurança. Cada som fraco do bebê disparava um pânico em seu peito. E se a doença piorasse? O pronto-socorro pediria seguro o endereço, explicações que ela não poderia dar sem arriscar perder tudo. Já a tinham recusado em 2 abrigos lotados e em um terceiro que não aceitava crianças. A última mamadeira, preparada com água da fonte do parque, estava quase intocada. Noah, congestionado, mal conseguia se alimentar. Do outro lado da rua, um painel eletrônico exibia notícias, ações em alta, a Ardenden e a Cole Dynamics em uma guerra por uma startup promissora, a previsão de temperaturas abaixo de 0 até a meia-noite. Raquel não viu a ironia do nome da empresa do ex-marido brilhando em letras garrafais enquanto ela, com o filho dele nos braços, lutava para sobreviver. Só sentia o peso de Noah e calculava quantas horas ainda conseguiria mantê-lo aquecido com o próprio corpo antes de ter que arriscar o hospital, onde perguntas levariam a assistentes sociais, a Derek, a perda da única coisa que ainda lhe restava. A chuva apertou enquanto Ethan e Lily paravam diante do banco. A guarda-chuva criava um pequeno refúgio contra o temporal.
Em segundos, a mente de Ethan analisou riscos, desconhecidos perigos, responsabilidades legais, as complicações de se envolver. Enquanto a bússola moral da filha apontava, inabalável, para ajuda, ele observava a jovem com o olhar clínico de um executivo avaliando dados. Meia-idade, exausta mas atenta, roupas que já foram de classe média e agora se desgastavam no corpo, a postura protetora em torno do bebê, instinto materno puro. O menino, de no máximo 6 meses, estava envolto em um casaco feminino improvisado como cobertor, com gemidos abafados apesar do balançar cuidadoso da mãe. Senhora. A voz de Ethan era medida, calculada para transmitir respeito sem intimidação, mantendo distância enquanto oferecia ajuda. O frio vai piorar. A temperatura deve cair abaixo de 0 esta noite. Podemos levá-la a algum lugar quente? Raquel acordou com um sobressalto daquele estado entre o sono e a vigília, o corpo se encolhendo instintivamente em torno de Noah. 2 figuras emergiram da chuva, um homem com um casaco que custava mais que seu antigo salário e uma menina de olhos gentis. Não eram policiais, um alívio. Não eram assistentes sociais, melhor ainda. Mas estranhos traziam seus próprios perigos, especialmente aqueles que nunca conheceram a fome ou a incerteza de um teto. Estamos bem, mentiu, automática com a firmeza de quem já treinou essa resposta, suficiente para afastar conversas sem parecer ingrata a ponto de provocá-las. Antes que o pai pudesse reagir, Lily avançou, desamarrando com dedos ágeis o nó de um cachecol de lã vermelha. Seu bebê parece doente, disse, com a franqueza que só as crianças têm. Minha mamãe costumava dizer que bebês precisam de calor extra quando estão assim. Ela está no céu agora, mas acho que gostaria que o seu bebê ficasse com isso. Estendeu o cachecol com solenidade, como se entregasse não apenas um pedaço de tecido, mas um fragmento de algo muito mais valioso. Desidrar com naturalidade, como se compartilhar um quarto com estranhos fosse a coisa mais simples do mundo. E hoje a gente escolheu ser gentis. Não é, papai? Ethan apareceu na porta, as mãos ocupadas com uma bandeja que exalava o aroma reconfortante de sopa caseira e pão quente. O cheiro invadiu o espaço, tão denso e acolhedor que Raquel sentiu o estômago se contrair não de fome, mas de algo mais profundo, uma memória corporal de quando as coisas eram seguras. Ele depositou a bandeja sobre a cômoda com cuidado, como se temesse quebrar o silêncio que se instalara, um silêncio que não era constrangedor, mas carregado de possibilidades não ditas. Não é nada sofisticado, disse, indicando a sopa com um gesto discreto. Mas está quente. E há mais onde isso veio, se vocês quiserem. Raquel observou seus dedos, longos com veias marcadas pelo cansaço, mas firmes ao segurar o prato de cerâmica. Dedos que não tremiam como os dela. Dedos que ela imaginou saberiam consertar coisas. Consertar pessoas. Eu não sei como agradecer, murmurou, a voz tão baixa que quase se perdeu no som da chuva batendo nas vidraças. O peso de Noah em seus braços era uma âncora, mas também um lembrete de que, pela primeira vez em meses, ela não estava sozinha carregando-o. Ethan não ofereceu respostas prontas nem minimizou seu desconforto com frases vazias. Em vez disso, puxou uma cadeira de madeira que estava encostada na parede e posicionou-a ao lado da cama, como se soubesse que a proximidade física, sem ser invasiva, era o que ela precisava para desabar, ou para se recompor. Não precisa, respondeu, e a simplicidade daqueles 2 palavras foi quase violenta em sua honestidade. Agradecimentos são para favores. Isso aqui não é um favor. Hesitou procurando algo que não soasse como caridade ou piedade. É o que qualquer pessoa decente faria. E eu gostaria de pensar que ainda sou decente, apesar de tudo. Lily, que havia se aninhado ao lado de Noah na cama, levantou os olhos com uma sabedoria que não combinava com seus 8 anos. O papai diz que a decência é como músculo. Se a gente não usar, ela enfraquece. Raquel riu um som curto, quebrado, que mais parecia um soluço. Mas era um riso. E isso, sozinho, já era uma vitória. Bem, ela passou a mão livre sobre o rosto, como se pudesse apagar as lágrimas antes que caíssem, então vocês 2 devem malhar muito. O sorriso de Ethan foi rápido, quase imperceptível, mas genuíno. E quando ele estendeu a mão para pegar a colher que escorregara da bandeja, seus dedos roçaram os de Raquel por um segundo a mais do que o necessário. Não foi um toque acidental. Foi um reconhecimento. Coma, disse, indicando a sopa com um aceno de cabeça. Depois, se quiser, a Lily pode mostrar onde guardamos os cobertores extras. Os de verdade, não aqueles decorativos que minha mãe insiste em comprar. Uma pausa. E se Noah precisar de algo durante a noite, não hesite em nos chamar. Não somos heróis. Só somos pessoas.
Com quartos vazios e uma despensa cheia demais para uma criança e um homem que esquece de comer quando está trabalhando. Raquel olhou para a sopa, para Noah, para a janela onde a chuva descia em cortinas prateadas. Pela primeira vez em muito tempo permitiu-se acreditar, mesmo que apenas por uma noite, que o mundo ainda podia ser um lugar onde coisas boas aconteciam. Não por milagre, não por sorte, mas porque às vezes a bondade era simplesmente uma escolha. E naquela casa, eles haviam escolhido exercê-la. Você a encontraria sentada no chão, pernas cruzadas, organizando suprimentos em pilhas cuidadosas. Mas às vezes ela pensava, não se tratava de escolha. Às vezes você simplesmente sabia o que tinha que ser feito. Como naquela noite quando o destino, ou algo maior, a levou até aquela porta. Como quando desceram juntos para ajudar no abrigo, onde os sons de Ethan se movendo pela cozinha e armários abrindo e fechando, talheres tilintando, ecoavam como uma sinfonia esquecida de normalidade. Raquel nem se lembrava mais como era viver assim, sem o peso constante da escassez, sem a sombra da próxima crise. Noah acordou o suficiente para tomar a mamadeira preparada com a fórmula doada, seus olhos fixos no rosto de Raquel com uma confiança que todas as vezes partia seu coração em 1000 pedaços. Como posso falhar com você de novo? Pensou, enquanto as mãos do bebê se fechavam em torno do biberão como se fosse a última âncora em um mar tempestuoso. Lily sentou-se ao lado deles, oferecendo um elefante de pelúcia que, segundo ela, estava sozinho e precisava de um amigo. E foi então que Raquel sentiu as paredes que havia construído, tijolo por tijolo, com cimento de desespero a começarem a rachar. Mais tarde, depois que Noah foi banhado na banheira plástica, vestido em um macacão limpo que cheirava amaciante. Depois que Raquel devorou a sopa e os sanduíches que Ethan preparou sem alarde, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Depois que Lily foi colocada na cama com a promessa de verificar Noah pela manhã, ela se viu sozinha com Ethan na sala de estar. O fogo crepitava abaixo, a chuva ainda açoitava as janelas, e o silêncio entre eles era estranhamente confortável, como se o universo tivesse pausado para que ambos respirassem. Eu deveria explicar, Raquel começou, as palavras pesadas como pedras. Mas Ethan levantou a mão suave, interceptando-a antes que a culpa pudesse se instalar. Não está noite. Você está exausta. Seu filho precisa que você descanse. As explicações podem esperar. O quarto de hóspedes é seu pelo tempo que precisar. Isso é tudo que importa agora. Ela quis protestar, insistir que era só por uma noite, que não queria ser um fardo. Mas Noah escolheu aquele exato momento para tossir novamente, um som úmido que cortou suas desculpas pela raiz. A dignidade era um luxo que não podia mais bancar. Não sei como agradecer, murmurou, os dedos apertando a borda do sofá. Ethan sorriu, quase imperceptível. Não precisa. Lily estava certa, às vezes a gente simplesmente sabe o que deve fazer. Durma. O resto espera pelo amanhecer. A manhã chegou cinzenta e úmida, a chuva reduzida a uma garoa persistente que Seattle vestia como um casaco gasto. Raquel acordou desorientada, a cama macia demais, o quarto aquecido demais. Noah dormia ao seu lado, aninhado em um ninho de travesseiros que ela havia arrumado para protegê-lo, como se pudesse, com panos e algodão, blindá-lo do mundo. Por um instante não soube onde estava. Então, a noite anterior a invadiu em ondas, o parque e a menina de cachecol, aquela bondade que desafiava toda a lógica. Ouviu movimentos lá embaixo, o barulho de uma colher batendo em uma tigela, o cheiro de café fresco. Noah mexeu-se, sua respiração mais clara depois de uma noite sob um teto quente. E algo minúsculo, quase imperceptível pulsou dentro dela, uma brasinha que Raquel achava que a exaustão havia apagado para sempre. Esperança. Não muita, só o suficiente para levantar da cama e enfrentar o que o dia traria. O preço que ela tinha certeza, seria cobrado por aquele refúgio. Mas quando desceu as escadas com Noah nos braços, não encontrou nenhum cobrador de dívidas. Só Lily devorando panquecas enquanto Ethan folheava notícias no tablet, como se a presença deles ali fosse a coisa mais natural do mundo. Bom dia, disse ele, sem levantar os olhos de imediato, como se já a esperasse. Nada de ameaçador. O café está fresco. E Lily, com a autoridade de uma chefe mirim, anunciou. Sou boa em misturar. Quer xarope? Temos xarope de bordo de verdade, não aquele falso. A manhã seguiu com uma normalidade surreal e Ethan saiu para o escritório depois de garantir que Raquel tinha tudo de que precisava, mencionando apenas que voltaria às 6 e que ela deveria se sentir em casa. Lily foi para a escola de carona, acenando para Noah como se fosse rotina. Raquel ficou sozinha na casa silenciosa, esperando pelo gancho, aquele momento em que alguém bate à porta para lembrá-la de que nada era de graça. Mas ninguém veio.
Passou o dia cuidando de Noah com recursos que lhe haviam sido negados por semanas. Água quente para o banho, fraldas limpas, fórmulas sempre que ele chorava de fome. Lavou roupas em máquinas que não exigiam moedas, dobrou roupinhas minúsculas enquanto Noah dormia no berço portátil que Ethan havia montado na sala. A casa se revelava aos poucos, fotos de uma mulher linda que só poderia ser a esposa de Ethan, desenhos infantis presos por ímãs na geladeira. Um lar que conhecera a dor, mas se recusava a render-se a ela. Quando o nome de Derek pisou na tela do celular naquela tarde, Raquel quase não atendeu. O hábito do medo, porém, era mais forte que a segurança recém-descoberta, e ela segurou o aparelho no quarto toque. Onde diabos você está? A voz de Derek era afiada e irritada. Tenho papéis para você assinar. Sua irmã diz que não sabe onde você está. Que papéis? Raquel perguntou, embora já soubesse. Acordo de custódia. Estou sendo generoso. Você pode ter visitas supervisionadas uma vez por mês. Meu advogado diz que terá sorte em conseguir isso, considerando que está desempregada e aparentemente sem teto. A palavra a atingiu como um soco no estômago. Sem teto. Ela era isso. Aquela casa linda, aquela segurança temporária, não mudavam esse fato cruel. Não vou assinar nada, ouviu-se dizer, a voz mais firme do que se sentia. Derek riu, aquele som que sempre a fizera encolher-se. Você não tem escolha. Nenhum juiz vai dar a custódia a uma mãe que não consegue oferecer um teto ao filho. Assine os papéis, Raquel, ou garantirei que você nunca mais o veja. A ligação terminou com a habitual brutalidade de Derek, deixando Raquel trêmula. Noah começou a chorar, sentindo seu desespero, e ela o apertou contra o peito, sussurrando promessas que não sabia como cumprir. Era por isso que aceitar ajuda era perigoso. Fazia você esquecer, mesmo que por um instante, quão frágil era sua posição. Quão fácil era tudo ser arrancado. Ethan chegou em casa e a encontrou no sofá, Noah nos braços, ambos com os rostos marcados por lágrimas e exaustão. Lily, deixada pela carona, sentou-se ao lado deles imediatamente, oferecendo o elefante de pelúcia com uma teimosia silenciosa. A cena era dolorosamente familiar, ele já vira Lily assim tantas vezes depois que Sarah morrera. A dor transformava até o consolo mais simples em algo inalcançável. O que aconteceu? Perguntou baixinho, depositando a pasta e o casaco, movendo-se devagar para não assustar ninguém. Raquel quis mentir, proteger-se com o silêncio. Mas a mão pequena de Lily em seu braço tornou a desonestidade impossível. Meu ex-marido. Ele está entrando com um pedido de custódia. Diz que sou uma mãe incompetente porque não tenho onde morar nem emprego. Ela engoliu em seco. Ele está certo. Não consigo nem dar um teto ao Noah. Ele é o pai do Noah? Ethan perguntou, a voz cuidadosamente neutra. Sim. Derek Cole. Um músculo tremeu na mandíbula de Ethan. Ele nos expulsou há 2 meses, quando confrontei sobre os casos extraconjugais. Trancou minhas contas, mandou um acordo de separação que não me deixava com nada. Não tinha dinheiro para um advogado. Ethan ficou muito quieto. Derek Cole. Da Cole Dynamics. Raquel assentiu miserável. É claro que Ethan o conheceria. O mundo tech de Seattle era pequeno demais. Agora ele ia querê-la fora dali, relutante em abrigar a ex-mulher de um rival nos negócios. Mas as próximas palavras de Ethan a pegaram de surpresa. Derek colhe muitas coisas. Pai adequado não é uma delas. Ethan cruzou os braços, os olhos escuros como a tempestade lá fora. Vi como ele trata funcionários, sócios, qualquer um que considere fraco. Ninguém deveria criar uma criança achando que pessoas são descartáveis. Não importa o que você acha, Raquel murmurou, as mãos tremendo. Ele tem dinheiro, advogados, uma casa. Eu não tenho nada. Ethan inclinou-se para frente, a voz baixa, mas firme. Você tem algo mais importante. Lily interrompeu, com a clareza cortante de uma criança que já entendeu demais da vida. Lifestyle, sua carreira impecável, a casa que oferecia a Noah, tudo meticulosamente documentado em pastas que seu advogado exibiu como provas irrefutáveis de superioridade. Ele falava como se os fatos fossem absolutos, como se o amor pudesse ser medido em metros quadrados ou saldos bancários. Sr. Cole tem todos os recursos para proporcionar a Noah uma vida de privilégios, Grant Pritchard argumentou, ajustando os óculos com um ar de condescendência calculada. Enquanto a Ré, até recentemente não tinha nem mesmo um endereço fixo. Raquel sentiu as mãos gelarem, mas antes que pudesse responder, Maya Chen se levantou, serena como um farol na tempestade. Privilégios não são sinônimo de paternidade, Vossa Excelência. Sua voz cortou o ar como uma lâmina afiada. O que meu cliente não tinha há 2 meses era irrelevante. O que importa é o que ela tem agora.
um emprego estável, uma casa segura, e acima de tudo, um filho que a reconhece como seu porto. Algo que o Sr. Cole, apesar de todos os seus recursos, nunca conseguiu ser. O advogado de Derek tentou interromper, mas a juíza ergueu a mão silenciosa. Seus olhos agudos, cansados de ver pais usando filhos como peões, fixaram-se em Derek. Sr. Cole, o senhor mencionou estabilidade, mas os registros mostram que nos últimos 8 meses, Noah esteve sob seus cuidados por um total de 17 dias. 17. Ela folheou os documentos diante dela, a voz secamente irônica. Isso não é estabilidade. Isso é conveniência. Derek abriu a boca, mas a juíza continuou, implacável. E quanto à alegação de que a senhora Brooks é instável? Ela olhou para Raquel, que sustentou seu olhar, Noah adormecido em seus braços. Pelo que vejo aqui, ela mantém Noah em creche desde os 4 meses, mesmo quando não tinha onde morar. Ela o levou a todas as consultas pediátricas. Ela o amamentou até os 6 meses, apesar de trabalhar em turnos exaustivos. Isso, Sr. Cole, é o oposto de instabilidade. Isso é resiliência. Lily, sentada ao lado de Ethan, apertou sua mão. Seu rosto pequeno estava sério, os olhos brilhando com uma determinação que não pertencia a uma criança de 7 anos. Eu posso falar? Ela perguntou, levantando-se antes que alguém pudesse responder. A juíza hesitou, mas assentiu. Noah gosta de bananas, mas só se estiverem cortadas em rodelas. Lily começou, a voz clara como um sino. Ele ri quando eu faço caretas. Ele chora quando o Sr. Cole chega perto, mesmo que não saiba por quê. Eu sei, porque eu também chorava quando meu papai ia embora. Ela olhou para Derek sem medo. Crianças não mentem sobre essas coisas. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar. Derek empalideceu, suas mãos cerradas sobre a mesa. Ethan sentiu algo se fechar dentro dele, não ódio, não triunfo, mas a certeza de que algumas feridas nunca deveriam ser reabertas. A juíza se inclinou para a frente. Senhorita Brooks, obrigada por sua perspectiva. Seu tom era cuidadoso, mas seus olhos estavam úmidos. Acho que ouvimos o suficiente. 2 horas depois, a decisão foi anunciada. Custódia total a Raquel, com visitas supervisionadas para Derek, se ele quisesse. A condição era clara. Qualquer tentativa de desestabilizar a vida de Noah resultaria na revogação imediata desse direito. No corredor, fora da sala de audiências, Derek se aproximou de Raquel, o rosto contorcido em algo entre raiva e desespero. Isso não acabou, ele sibilou. Você ganhou uma batalha, não a guerra. Ethan deu um passo à frente, bloqueando sua visão. Não. Sua voz era baixa, mortal. Acabou. E se você se aproximar dela, ou de Noah novamente, vou garantir que até seus advogados não queiram mais saber do seu nome. Derek recuou, como se tivesse sido queimado. Pela primeira vez, não havia resposta. Não havia ameaça. Só o vazio de um homem que finalmente percebera que havia perdido tudo, não para o sistema, não para o dinheiro, mas para algo muito mais poderoso, uma mãe que não desistiria. Na calçada, sob a chuva fina que caía sobre Seattle, Lily pulou em círculos, Noah no quadril de Raquel. Nós ganhamos! Nós ganhamos! Ela gritava enquanto Ethan observava os dois, o peito apertado de uma emoção que não cabia em palavras. Raquel olhou para ele, os olhos brilhando não com lágrimas de alívio, mas com algo mais profundo, gratidão que não precisava de palavras. O que acontece agora? Ela perguntou, ajustando o gorro de Noah contra o frio. Ethan sorriu, pela primeira vez em anos sentindo que o futuro não era algo a ser temido, mas sim uma promessa. Agora? Ele estendeu a mão, e ela tomou, os dedos entrelaçando-se como se sempre tivessem pertencido ali. Agora a gente vai para casa. Família, disse Lily, enrolando o tecido entre os dedos como se segurasse não apenas lã, mas os fios invisíveis que os uniram naquela noite. O banco, antes apenas um lugar para descansar, agora carregava o peso de memórias que nenhum inverno poderia apagar. Ethan observou Raquel enquanto ela passava os dedos sobre a placa, os olhos úmidos não de tristeza, mas daquela gratidão que só quem já perdeu tudo sabe reconhecer. Kidney changes everything, ele murmurou, repetindo as palavras como um juramento. E você mudou tudo para nós. Noah, agora com passos firmes, correu pela grama úmida, rindo enquanto Lily o perseguia, o som ecoando entre as árvores como uma música que só eles conheciam. Raquel sorriu, o coração tão cheio que parecia transbordar. Às vezes ainda acho que vou acordar e descobrir que isso tudo foi um sonho. Ethan pegou sua mão, os dedos se entrelaçando com a mesma naturalidade de sempre. Se for, então sonhamos juntos. E eu não quero acordar. A vida, eles descobriram, não era sobre evitar as tempestades, mas sobre quem você escolhe para segurar sua mão quando elas chegam.
E ali, naquele banco que já tinha visto lágrimas e agora testemunhava risadas, eles sabiam. Haviam encontrado não apenas um refúgio, mas um lar. Não nas paredes da Queen Anne House, não nos documentos legais ou nas promessas trocadas, mas na escolha diária de se levantarem, um pelo outro, contra tudo que já os havia derrubado. Lily, ofegante, parou ao lado deles, o rosto corado pelo frio. Papai, a mamãe disse que a gente pode adotar Noah oficialmente amanhã. Seu sorriso era tão largo que parecia iluminar o parque inteiro. Isso significa que ele vai ter nosso sobrenome, Walker. Raquel olhou para Ethan, e ele viu ali não apenas a mulher que havia salvado seu filho, mas a que havia ressuscitado ele. Walker repetiu, experimentando o som. Soa como pertencer. E Noah, como se entendesse o peso daquele momento, se jogou nos braços de Ethan, o pequeno corpo quente contra o casaco. Dada, disse a palavra simples carregando o peso de 1 milhão de promessas. O vento soprou mais forte, levando consigo as últimas folhas do outono, mas eles não sentiram frio. Porque ali entre risadas, lágrimas secas e um futuro que finalmente parecia brilhar mais que o passado, eles tinham tudo. Não a perfeição, não a ausência de cicatrizes, mas algo muito mais raro, a certeza de que não importava o que viesse, enfrentariam juntos. E às vezes, isso é o suficiente. Às vezes, isso é tudo. Remanesceram tão vivos quanto naquela noite em que o destino, disfarçado de chuva, os unira para sempre. Dada, repetiu Noah, agora com a voz mais firme, enquanto estendia um pedaço de pão para os patos, indiferente às origens que sua mãe tentava explicar. Mais pão, Lily! Exigiu, como se o mundo todo devesse se curvar à sua vontade de 3 anos. E de certa forma, já tinha. Lily sorriu, os olhos brilhando com a sabedoria precoce de quem já entenderá que as melhores histórias não precisam de palavras grandiosas, basta vivê-las. Ele disse que precisamos de uma irmãzinha, ela anunciou, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, enquanto Noah sentia com entusiasmo, as mãos ainda sujas de migalhas. Sim, uma pequena, confirmou, como se o universo já estivesse conspirando a favor da ideia. Raquel e Ethan trocaram um olhar, um daqueles olhares que carregavam anos de silêncios, risos e lágrimas compartilhadas. Um daqueles olhares que dizia, claro, como não? Sua mão, quase sem querer, repousou sobre a barriga ainda plana, onde um segredo já pulsava, teimoso e cheio de promessas. Algumas coisas, pensou Raquel, não são coincidência. São destinos se recosturando, ponto por ponto, até que o padrão se revele perfeito demais para ser obra do acaso. O sol se derramava sobre o Lake Union, pintando o céu com tons de rosa e ouro que Seattle, tão avara com sua luz, oferecia como um presente raro. 4 almas, agora 5, e depois 6, e depois... Quantas mais? A casa em Queen Anne Hill não era apenas um endereço, era um farol. Um lugar onde famílias quebradas aprendiam que rachaduras não são o fim, são os espaços por onde a luz entra. Lily cresceu e transformou sua compaixão em ação. Fundou uma organização que conectava famílias sem teto a recursos, redes e, acima de tudo, esperança. Nunca esqueceu a noite em que descobriu que um gesto pequeno, um cachecol, um convite podia ser o primeiro fio de uma teia que salvava vidas. Noah, por sua vez, tornou-se um homem seguro, não por nunca ter conhecido o medo, mas por saber que o amor era mais forte. Trabalhou com crianças vulneráveis, curando com as mesmas mãos que um dia haviam tremido de frio e abandono. E Sarah? Sarah nasceu em uma manhã de sol inesperado, como se o próprio céu soubesse que ela traria ainda mais luz. Ela tem os olhos da sua avó, murmurou Raquel, enquanto a recém-nascida se aninhava em seus braços, como se sempre tivesse pertencido ali. Lily, aos 8 anos mais velha e já com ares de segunda mãe, assumiu o posto de assistente-chefe com seriedade cômica, enquanto Noah, com 3 anos de possessividade fraternal, declarou, ela é minha. Eu que ensinei ela a chorar. O que, é claro, era uma mentira adorável. A vida, como costuma fazer, seguiu adiante não em linha reta, mas em espiral, voltando sempre aos momentos que importavam. Dererick, cujo nome às vezes surgia em notícias sobre falências e processos, era apenas uma sombra distante, um lembrete de que algumas escolhas nos definem não pelo que ganhamos, mas pelo que perdemos. Noah nunca soube nem precisou saber que outro homem havia contribuído com seu DNA. Para ele, pai era a palavra que cabia em Ethan, nos abraços após os pesadelos, nas lições de andar de bicicleta, na paciência infinita para explicar, pela 100ª vez, porque o céu era azul. A Ardentech prosperou, mas não pelos números. Prosperou porque se tornou um lugar onde as pessoas não precisavam escolher entre carreira e família. Os programas de Raquel viraram referência, copiados, mas nunca igualados, porque o segredo não estava nos manuais.
mas na cicatriz que ela carregava e que a tornava capaz de enxergar o invisível. Sucesso não é não cair, dizia em palcos pelo mundo. É reconhecer as mãos que te ajudam a levantar. Os anos passaram como sempre passam, mas desta vez carregados de uma doçura que só quem já esteve à beira do abismo sabe apreciar. Lily foi para o MIT e voltou a Seattle, não como a menina que oferecerá um cachecol, mas como a mulher que agora criava tecnologia para mudar sistemas. Noah virou enfermeiro pediátrico, atraído pelas crianças que, como ele, precisavam de alguém para lhes dizer: "Você é importante." Sarah, a artista, pintava cenas de chuva e redenção, cores que para ela nunca tiveram o peso da dor, apenas a beleza de um final feliz. No dia do casamento de Lily, ela insistiu em fotos no banco de Green Lake Park, aquele mesmo onde tudo havia começado. O cachecol vermelho, aquele cachecol estava entrelaçado em seu buquê, um fio carmesim costurando passado e presente. Amor não é só o que a gente sente, disse em seus votos. É o que a gente escolhe fazer, todos os dias. Ethan, ao entregá-la, chorou sem vergonha, lembrando da menina de 7 anos que com 5 palavras, havia reescrito o destino de todos eles. Na recepção, enquanto brindava aos noivos, seus olhos encontraram os de Raquel do outro lado da sala. As maiores bênçãos, disse a voz embargada, chegam quando menos esperamos. Disfarçadas de interrupção, de caos, de chuva. E todos souberam que ele não falava apenas do casamento, mas da noite em que o universo, caprichoso e generoso, os havia colocado no mesmo caminho. Anos depois, quando os netos ouviram a história do banco, já seria lenda, uma daquelas que as famílias contam para lembrar de onde vieram. Ethan, agora com cabelos brancos como neve, mas com o mesmo brilho nos olhos, ainda olhava para Raquel da mesma forma, como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele nem sabia que tinha. Porque algumas histórias não são sobre começos ou fins. São sobre encontros. Sobre mãos que se estendem na escuridão, sobre portas que se abrem, sobre cachecóis vermelhos que, contra todas as probabilidades, tecem um futuro a partir de fios soltos. E no final, é disso que a vida é feita. Não da perfeição, mas da coragem de dizer sim quando o mundo grita não. Da graça de reconhecer, em meio à tempestade, que às vezes a salvação chega com o rosto de uma criança, um convite para entrar do frio ou um cachecol que, sem saber, muda tudo. Porque algumas coisas, as mais importantes, não são planejadas. São encontradas. E uma vez encontradas, nunca mais se soltam. Eles seguiram sendo os mesmos, embora o tempo tivesse esculpido suas feições com a delicadeza de quem sabe que a beleza não reside na juventude, mas na força que nasce das cicatrizes. Raquel envelheceu com a elegância de quem descobriu que a verdadeira graça está em transformar dor em resistência, medo em ação. Juntos, atravessaram os 60, os 70, e depois adentraram aquele território incerto onde os anos se tornam menos uma medida de tempo e mais uma coleção de escolhas que valeram a pena. As mãos, agora entrelaçadas com menos pressa mas com a mesma sincronia, contavam uma história que nem mesmo as rugas conseguiram apagar. No aniversário de 40 anos de casamento, a casa da Queen Anne voltou a se encher. Bisnetos correndo pelos corredores que já haviam abrigado tantas lágrimas e risos. Seus gritos de alegria ricocheteando nas paredes como se o próprio lar estivesse celebrando. Lily, agora avó, tentava organizar todos para uma foto. O mesmo caos delicioso de sempre, aquele que só existe quando o amor é maior que a logística. Naquela noite, depois que os últimos convidados se foram e a casa voltou ao silêncio, Ethan e Raquel sentaram-se pela última vez na varanda antes de se mudarem para um lugar menor. A cidade lá embaixo piscava como um céu invertido, e eles falavam baixo, como se o vento pudesse levar embora as palavras que não cabiam mais em voz alta. Você já se perguntou o que teria acontecido se tivesse dito não naquela noite? Raquel perguntou, os olhos perdidos nas luzes que dançavam na baía. Se tivesse ouvido a voz da razão, dos limites, dos riscos. Ethan respondeu, a voz ainda firme apesar do tremor que agora habitava suas mãos. Mas todas as estradas que imagino me levam de volta a você. Talvez não naquela noite, talvez não daquele jeito. Mas Lily sabia o que nós ainda não entendíamos, que famílias não nascem do sangue, nascem do reconhecimento. Nós nos reconhecemos na chuva. Um ano depois, quando Ethan partiu em sono tranquilo, Raquel segurou sua mão pela última vez e sussurrou, obrigada por esse olhar, por me deixar ser mãe, esposa, cúmplice, por provar que o amor pode desenterrar o que a perda tentou soterrar. Seu funeral, em Green Lake Park, aconteceu sob a chuva, ou talvez por causa dela. Centenas compareceram. Ex-funcionários cujas famílias haviam sido salvas pelos programas de Raquel, casais que permaneceram unidos graças ao apoio da empresa,
Pessoas que, em silêncio, haviam sido amparadas pela fundação que Ethan mantinha em segredo há décadas. Lily falou em nome de todos, o cachecol vermelho enrolado nos ombros como um escudo contra a garoa de Seattle. Falou do maior legado do pai, que a bondade não era fraqueza, mas a forma mais pura de coragem. Que abrir a porta para um estranho poderia ser o mesmo que abrir a porta para a própria salvação. Que às vezes a pergunta "podemos ajudar?" era, na verdade, um pedido disfarçado. Podemos ser salvos. Raquel viveu mais 7 anos, tempo suficiente para ver a filha de Noah se formar em medicina, o filho de Sarah tocar seu primeiro recital de piano, os gêmeos de Lily fundarem uma empresa de moradias sustentáveis para quem mais precisava. Seu último Natal foi rodeado por 4 gerações, o cachecol vermelho agora emoldurado sobre a lareira, e a história contada mais uma vez para os bebês mais novos, que ouviram com aquele olhar hipnotizado que só as crianças têm para os mitos de criação. Quando partiu era primavera. Pétalas de cerejeira caíam como neve do lado de fora da janela do asilo que Lily havia escolhido pela reputação impecável e pela vista para o jardim. Suas últimas palavras, registradas pela enfermeira de plantão, foram sobre chuva, gentileza e o caminho de volta para casa. Os filhos não se surpreenderam. Afinal, era a mesma história que ela vinha contando há décadas, a única que importava. Enterraram-na ao lado de Ethan e da primeira Sarah, no cemitério que olhava para o estreito. A lápide era simples, exceto por uma inscrição que deixava os visitantes intrigados. Eles a ajudaram. Mas a família sabia. Era a resposta para a pergunta que havia começado tudo. O reconhecimento de que ajudar e ser ajudado eram 2 lados da mesma moeda, que a salvação sempre era recíproca. A casa da Queen Anne foi vendida para outro casal, jovens com gêmeos que quase se separaram sob o peso de um parto prematuro e contas médicas esmagadoras. Até encontrarem apoio no programa de famílias da Ardenden Tech. Eles não sabiam da história daqueles corredores, só que desde o primeiro passo dentro da casa, sentiram que o lugar os esperava. O banco em Green Lake Park permaneceu, sua placa desgastada pelo tempo, mas ainda legível. De vez em quando, alguém se sentava ali durante uma tempestade, via um estranho em apuros, e algo no ar, uma memória, um presságio os compelia a agir. A cidade criou seu próprio folclore sobre aquele ponto. Que a bondade oferecida ali se multiplicava, que famílias nascidas ali duravam, que amores declarados ali resistiam. E talvez fosse verdade. Ou talvez a verdade importasse menos que a fé. De qualquer forma, a história seguia sendo escrita em gotas de chuva e redenção, nos pequenos gestos que vistos de longe se tornam milagres. Uma menina com um cachecol vermelho havia reescrito 4 vidas, depois dezenas, depois centenas, como ondas que se expandem até que a pedra original se perca no tempo. Mas seus efeitos seguiam infinitos, renovando-se. No fim, é só isso que deixamos para trás. Os momentos em que escolhemos a gentileza em vez do medo, a conexão em vez da proteção, o amor em vez da desconfiança. O resto se dissolve como a chuva de Seattle, presente enquanto cai, mas deixando para trás apenas o que fez crescer, o que deu vida, o que ajudou a florescer. A história terminou onde começou, com chuva, necessidade e a escolha de estender a mão. Mas os finais, como as famílias, são apenas começos vistos de outro ângulo. Em alguma noite chuvosa em Seattle, alguém mais perguntaria: "Podemos ajudar?" E em algum lugar, outra pessoa responderia sim. E a história eterna e renovadora como a própria chuva recomeçaria.